Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Conexão Daniela. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença de Deus, né, que está aqui sempre conosco, que realmente é quem me guia e quem me oportuniza estar aqui em todos os episódios e que está no meu caminho para que vocês acreditem no meu projeto também, né? Hoje, mais uma vez, eu quero trazer um assunto que eu acredito que seja de bastante relevância, porque eu pessoalmente preciso de mais, gente. Preciso de mais. Eu me controlo porque eu tenho uma coisa da espontaneidade que as pessoas falam assim: nossa, mas ele é tão espontâneo. Mas é outra coisa, sabe, gente? É outra coisa, na verdade. Esse cada um tem seu jeito. E ela falou isso para mim esses dias atrás, numa palestra que eu assisti. Eu achei interessante que você tem a sua forma, né, de estabelecer. Eu não vou falar a palavra agora, porque senão vocês já vão saber o que que é, né? Mas, assim, existem maneiras diferentes de você demonstrar que você tem essa característica, né? Que ela vai dizer. Essa é uma profissional extremamente qualificada, que eu tive a honra de conhecer em um evento. Lá eu dei um gafe. Vou Nossa. contar para vocês depois, vocês vão dar risada. E aí, eu pensei, meu Deus, que interessante. E que mulher elegante, ela tá belíssima, chiquérrima, porque ela é chiquérrima, vocês vão ver. E eu pensei assim, nossa, que legal, conheci ela melhor. Assim, ela é uma mulher muito chique, muito elegante, e nossa, a hora que ela falou assim, que eu percebi que a gente conseguiu ter essa intimidade, eu me senti muito honrada, né? Ela também tem um grupo de mulheres e um grupo muito abençoado que eu tive a honra e tenho a honra de participar. Pude ir no último evento e me senti extremamente acolhida. Tem um trabalho social também muito bonito. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E ela vai falar sobre um assunto que eu sei que você precisa. Nem vem falar que não precisa, porque eu preciso. Todo mundo precisa. A Kátia é West? Kátia Wist. Wist, gente, o nome dela já é chique, né? A Kátia é professora de etiqueta. Na verdade, hoje, gente, a etiqueta, na verdade, ela abrange tantas coisas, né? Ela é um universo tão amplo, né, Kátia? É, sim. E aí, o que que acontece? Nós vamos trabalhar uma abordagem de etiqueta. Eu combinei com ela, porque ela vai vir aqui mais de uma vez, né? É muito assunto. Nós vamos falar da etiqueta social, que eu acho que hoje, nesse mundo globalizado, com a nossa necessidade de comunicação, porque hoje o ser humano ele não está isolado mais, é através da rede social. Hoje você tem que se vender, né, diariamente, não é só no seio da família, não é só com os amigos, não. São em todos os lugares que você frequenta. E essa postura correta, né, ela é muito importante, né? Deixa eu falar do currículo da Cátia, porque todo mundo que vem aqui, você já sabe, né? Prepara aí, senta, porque demora para escutar tudo, né? A Cátia é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de varejo, trabalhou na área financeira por 32 anos, começou com 5, viu, gente? Ela começou com 5. No Banco Bamerindos e HSBC, cristã, casada, mãe, Master em Etiqueta pela. Fala aí, Kátia, esse The nome difícil, British School of Etiquette. vocês viram, né? Personal Welcome, isso aqui eu sei falar. Especialista e consultora de etiqueta em mesa posta, treinamentos, palestras, workshops, consultorias e mentorias. Certificada em oratória e master pela Vox to You. Acho que eu falei certo, né? Isso, Vox Junior. É. Uhum. Gente, a Kátia é uma sumidade neste assunto. Goiânia é privilegiada por ter um profissional como ela. Kátia, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Daniela. Muito obrigada, Dani. Eu que super agradeço o convite, sinto-me honrada e conte comigo. Estamos aqui para somar nesse mundo maravilhoso da etiqueta. Um mundo, você falou É, bem, um mundo, né? Porque, na verdade, nós estamos em todas as relações, a etiqueta é extremamente necessária, né? totalmente. E as pessoas, às vezes, confundem, né? A formação educacional, a formação que a gente recebe em casa com a etiqueta, né? Na verdade, essa é uma das primeiras perguntas que eu queria falar para você. Qual que é a diferença entre etiqueta e educação? Etiqueta, na verdade, elas estão interligadas, não é mesmo? Porque etiqueta, nós já
temos desde que nós somos criança. Quando os nossos pais já nos diziam: olha, não atravessa na frente das pessoas, não abre a geladeira na casa das pessoas, respeite os mais velhos. Então, isso é uma educação que a gente já traz desde lá da nossa casa, não é mesmo? E a etiqueta tem tudo a ver com a educação. Tá? Não, na verdade, não tem diferença, porque uma está interligada com a outra. E com o passar do tempo, algumas coisas vão se perdendo. Não é aquilo que a gente aprendeu lá atrás, aí com o passar do tempo as pessoas vão esquecendo essa coisa da educação e da etiqueta, justamente. Entendi, mas assim, eu tô falando da minha percepção, tá? Uhum, Igual, por exemplo, a educação, na minha opinião, são as orientações que a família nos repassa, igual você falou, do que uhum, é certo, do que é errado, não é? Dos nossos limites, da nossa postura, né? Seja uma boa pessoa, seja correto, seja ético, né? Então, isso tudo a gente recebe dos pais, né? Uma coisa que está muito associada à família, não é nem a educação na escola, porque ali já é uhum, outra história, né? E uhum. a etiqueta são mais regras. Não, eu estou errada? Em parte, não, você Hum. está certa, porque quando você falou assim, valores, ética, porque a etiqueta, o significado dela é pequena ética. Ah, é? Ah, Exatamente. olha que Eu legal. achei muito bacana quando você tocou nesse assunto, porque a etiqueta ela tem origem grega e francesa. Minha próxima pergunta, tá vendo, gente? Esse povo aqui adivinha tudo. Tá vendo? Então, grego, que quer dizer ethos, ética, e francesa, pequena, ou seja, pequena ética. É a ética do dia a dia. E tem tudo a ver com nossos valores, né? Com tudo aquilo que nós aprendemos com nossos pais, né? Com nossos propósitos. Então, o tempo todo, a gente está falando sobre ética, e que é a etiqueta, é a pequena ética do dia a dia. Entendi. As pessoas têm mania de associar, isso é uma questão cultural, né? Eu acredito Uhum. que você já passou por isso, já ouviu isso, que quem tem essa postura, ou busca um curso de etiqueta, ou acha a etiqueta uma questão importante, são pessoas com poder aquisitivo maior, não é? Verdade. Isso não existe, esse preconceito, esse rótulo, não é? E como você enxerga isso? Como você desmistifica isso? Exatamente. Nós temos uma missão enquanto professora de etiqueta, inclusive a minha escola brasileira de etiqueta, nós trabalhamos muito essa questão da etiqueta inclusiva. Etiqueta é para todos, mas a elegância é para poucos. Ó, Porque etiqueta são regras, realmente é um conjunto de regras, mas você que escolhe ser elegante, porque você pode saber todas as regras e ainda assim você não ser uma pessoa elegante. Você não ter gestos delicados, você não ser empático, você não ser gentil, porque a etiqueta ela engloba tudo isso. Ela é inclusiva. ai, que interessante. E justamente as pessoas elas estigmatizam a Não é? etiqueta É verdade. achando que não é para todos, que é só para gente que tem muito dinheiro, que é para gente fresca, não Sim, é? é. E nós queremos desmistificar, porque a etiqueta é para todos, ela é uma escolha diária. É você que escolhe. Está ao seu alcance. Você pode ser uma pessoa elegante, você pode ter etiqueta em qualquer lugar, mas é você que escolhe o dia a dia. No seu dia a dia, porque não é todo dia que você está disposto a dar um sorriso. Você não acorda bem nem todos os dias, mas é uma escolha diária. A etiqueta é uma escolha diária, certo? Mas eu falo assim, nós vivemos em sociedade. A partir do momento que a gente, né, igual você falou, que a Uhum. gente levanta, que a gente teve um dia difícil, como diz minha amiga Natália aqui da X-Level, ela falou assim, ó, quanto mais a gente está desanimado, mais linda a gente tem que estar. Não é? Exatamente. Esses dias ela foi lá no consultório, chiquérrima, não, chiquérrima não existe, chiquíssima. Chiquíssimo. Chiquíssima. Eu falei, que isso, minha amiga? Ela falou, não, minha filha, hoje eu cheguei arrasando. Eu falei, não, hoje vai ser meu dia, né?
E, na verdade, a gente tem que oferecer o nosso melhor, independente do que está acontecendo, né? Eu brinquei com essa situação, mas essa é a grande verdade. Eu falo isso muito durante o trabalho, esses anos todos, né? Como líder e tudo, eu falava assim, ó, deixe seus problemas em casa. Deixe. Ninguém tem Uhum. culpa do que você está passando. A partir do momento que você saiu de casa, você tem que enfrentar a vida com um sorriso no rosto, Com certeza. né? No mínimo com amabilidade, né? Porque se a gente Uhum. for contaminar o mundo com as coisas ruins, todo mundo tem dificuldade, né? Isso Exatamente. aí são todas as pessoas. Você falou para mim que a etiqueta começou lá na Grécia Antiga, né? A etiqueta, na verdade, ela tem um processo histórico muito longo, né, Kátia? E que, na verdade, eu imagino que ela tem abordagens bem diferentes de civilizações e de culturas diferentes também, não? Exatamente, desde o século XVII. Na verdade, ela começou lá na Grécia, mas ela não há muitos registros, tá? Nós temos muitos registros a partir do século XVII, né, que com Luís XIV, É, eu ia te que falar, eu ele foi o imagino. precursor da etiqueta. E lá, quando ele, lá no Palácio de Versalhes, Aquelas grandes né, festas, né? festas maravilhosas, luxuosas. Ele ele ficou órfão muito jovem, não é? Ele ficou órfão aos 5 anos. Alguns dizem que alguns historiadores dizem que é aos 5, outros dizem que é aos 12, mas enfim, ele é muito jovem, ele não poderia assumir o reinado. Então a mãe dele, justamente juntamente com uma comissão, assumiu o reinado até ele completar 21 anos. A partir daí, ele começou realmente a reinar e começou a implementar as regras de etiqueta no Palácio de Versalhes. E todo mundo, na verdade, ele começou a fazer isso como uma defesa, porque ele se sentindo muito jovem, ele, nossa, essa aristocracia aí vai tomar conta, né? E aí ele É começou. uma forma até de impor limites, né? Exatamente. Aí ele começou a impor limites, regras, só poderia entrar no palácio quem soubesse se portar, quem se soubesse se vestir. Ele colocou as Eu já regras te de falar, o dress dress code. code já Exato, existiu lá atrás, né? ele já colocou as regras de dress code. Ele mandava ficarem observando a forma como as pessoas se comportavam à mesa, para ver se essa pessoa era nobre. Inclusive, algumas pessoas, elas forjavam o título de nobreza porque todos queriam estar ao lado do rei, certo? Teve épocas que moraram até 3.000 pessoas no Palácio de É Versalhes. Claro que verdade. ele cobrava por isso, então todo mundo gostaria de estar ao lado do rei. E ele era muito vaidoso, né? Não é à toa que lá no Palácio de Versalhes tem uma sala dos espelhos. Né? Porque ele era super vaidoso. Então, a etiqueta começou lá no século XVII, 1643, né, mais ou menos, e o rei Luís XIV, o rei Sol, que implementou as regras de etiqueta. Só que, naquela época, a etiqueta servia para quê? Segregar as pessoas. Sim. Não era qualquer um que podia estar lá no Palácio de Versalhes. E a etiqueta do terceiro milênio, que é essa etiqueta que nós trabalhamos, é a etiqueta das relações humanas. É a etiqueta da inclusão, aquela que vai te tornar uma pessoa melhor, que vai fazer com que você tenha relações melhores com as pessoas. Não é mais aquela etiqueta que segrega, que separa o rico do pobre, que é só etiqueta é só para quem tem dinheiro. A etiqueta é para todos, ela está ao alcance de todos. E é muito importante que as pessoas queiram isso, que entendam, que você tenha o desejo de ser uma pessoa que tenha etiqueta, que tenha, sabe, elegância, e o que é isso? É usar uma roupa cara? É usar uma Não. bolsa cara? Absolutamente. É você saber tratar as pessoas com gentileza, com empatia, né? Dar aquele sorriso, né? Um bom dia com aquele sorriso, cumprimentar as pessoas com contato visual, Independente de quem seja, né? independente de quem seja. Hoje está tão difícil isso acontecer, né? É verdade. Mas isso é etiqueta, é você olhar para o outro, né? Com um olhar de amor, né? Um olhar de empatia, É no estabelecer a humanidade, né? estabelecer a humanidade numa diversidade, você agir de uma forma empática, não pela sua perspectiva, não fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, porque de repente o outro não quer aquilo. Né? É você olhar para o outro pela perspectiva do outro. Sim, Qual sim. será a necessidade dele? Né? O que que eu posso fazer com que o dia dele seja melhor?
né? Porque às vezes importante não é o que você faz para a pessoa, é como você faz essa pessoa se sentir Sim, é ao seu verdade. É lado, isso aí. né? Então, etiqueta inclusiva. Nós, uma outra coisa assim que também vai nessa pergunta, né? Você tem uma formação muito importante, tudo que você fez no Brasil e tal. Existe uma diferença para quem faz fora, por exemplo, no sentido assim, vamos supor que a pessoa faça na França. Não estou falando nem de notoriedade, por baixo que eu sei que o Brasil tem excelentes formações. Eu estou dizendo assim, no sentido, a cultura da pessoa sendo diferente, as regras também são diferentes. Ou Aí, geralmente já é uma coisa meio que padronizada? não, na verdade, nós brasileiros, nós não temos um padrão de etiqueta. Nós seguimos a etiqueta europeia, a etiqueta americana, a Ah, etiqueta sim. francesa, entendeu? Se você me perguntar, Kátia, qual é a etiqueta brasileira? Nós não temos. Só que nós vamos adaptando, porque etiqueta não é para te etiquetar, certo? Em que pese as regras, mas você tem que saber a regra até de tal forma que você consiga quebrar a regra quando há necessidade. Saber dosar. Saber dosar, exatamente. Eu vou te dar um exemplo claro, assim, por exemplo, você, Daniela, você imagino que você receba clientes de vários níveis Sim, no sim. seu consultório. Imagina que se você vai falar com uma pessoa que vem lá da fazenda, da roça, da mesma forma que você fala com uma outra pessoa que é Ter uma uma formação formação diferente, né? diferenciada, evidente que não, porque a comunicação não será a mesma, É verdade. né? Então, você saber quebrar. E se tratando de mesa posta, às vezes você também não vai colocar algo que vai prejudicar o seu convidado só porque é bonito, só porque é chique. Ao E contrário, né? Você não vai realmente acolher. acolhê-lo. E aí eu acho que você vai ser grosseiro, né? E não o contrário, não é verdade? Exatamente, Você tem que exatamente. enxergar quem é o outro para você realmente fazer alguma coisa por ele, né? Isso, olhar pela Tá vendo? perspectiva dele e deixá-lo à vontade. Acolher. A palavra é acolhimento. Eu amo essa palavra. Eu sei. Você, gente, ela é uma querida, né? Todo mundo se apaixona, não tem jeito. Obrigada. É, igual a gente já conversou no início, a etiqueta tem várias vertentes, né? Várias ramificações. Então, eu foquei em alguns assuntos que eu acredito que seja curiosidade da maioria das pessoas, Uhum, que é, em primeiro lugar, né? Eu coloquei aqui, é a etiqueta nos eventos. Porque hoje, essa questão do networking, né? uhum, Hoje todo mundo precisa ser visto, precisa ser lembrado, precisa se relacionar, né? Cada um tem uma bandeira para levantar, cada um tem uma uhum, formação, oferece um tipo de trabalho, e às vezes a gente tem dificuldade de saber como se portar, né? uhum, Então, existem algumas regras básicas que, antes de mais nada, eu queria falar, antes dessa questão da etiqueta de eventos, é que são aquelas dicas básicas. Você uhum, falou até lá no evento que a gente esteve lá, que é essa questão de sentar, conversar, gesticular. Fala o básico para as pessoas assim, para a gente fazer um corte. Sabe aquele corte dicas, pessoal? Então, agora ela vai fazer um. Gente, é um spoiler, viu? É assim, spoiler não, gente, tô querendo falar assim, é um resuminho que vocês não podem perder e anotar tudo direitinho, porque isso aí é dica de ouro. Vai lá. Em eventos, eu vou começar pelo cumprimento. Você vai digamos, numa reunião de networking. Você chega lá, você não conhece ninguém, quem que eu vou procurar primeiro? Como é que eu vou fazer, né, para me enturmar ali? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega em um evento que você não conhece muitas pessoas, você tem que procurar um anfitrião. Né? Porque se você está lá, certamente você foi convidada por alguém, né? E geralmente é pelo anfitrião. Então, a primeira pessoa que você deve procurar é um anfitrião para cumprimentar. E depois se aproximar de uma pessoa que você ache que talvez vá haver alguma conexão e uma boa forma de puxar uma conversa e fazendo um elogio, né? Não sendo invasivo, de uma forma muito discreta, para que você se relacione com essa pessoa. Depois, questão de conversa. Tá, mas vamos lá. Vamos ajudar, né, gente? Vamos lá. Por exemplo, estou circulando, né? Uhum. Aí eu olhei, eu passo e cumprimento todas as pessoas me apresentando ou não? Não.
Geralmente, quando você chega em um Isso é evento. político. É, e é político. Geralmente, quando você chega em algum evento, você dá um oi coletivo. Oi, tudo Hum, bem? Boa noite. Depende do evento também. Se for um coquetel, tá todo mundo, né, todo mundo ali em pé e um tudo é pouco muita mais gente. descontraído, Exatamente, né? um pouco mais descontraído, você dá um oi. Agora, se é um evento que as pessoas estão sentadas e é um evento mais minimalista e alguém te apresenta, convém que você se apresente, cumprimentando, né, com a mão. Já posso dizer aqui para vocês que cumprimento, pelo amor de Deus, não me dê aquela mão mole. Cumprimento sempre, Preciso. sempre com a mão firme, nunca chacoalhando demais também, né? Então você cumprimenta com a mão firme, contato visual é importante, sorriso no rosto, Vocês viram, né? Tem que sempre, arrumar os dentes, gente, porque senão. sempre que cumprimentar. Mulheres, não há necessidade de levantar para cumprimentar um homem. Se ele chegar, não há Olha só, eu não necessidade, sabia disso. Eu tá? achava que, independente de qualquer pessoa, a gente tinha que levantar. Então, não é Não necessário. necessariamente, É, mas até porque é difícil pra gente que é mulher, né? Normalmente vestido, aquela coisa, né? então não há a necessidade. Agora, homem convém, como cavalheiro, que levante para cumprimentar as mulheres. E é importante que eu diga que quem dá o tom do cumprimento é a mulher. Um homem jamais vai se adiantar para beijar uma mulher. Tá certo que o cumprimento ele depende muito, né, da cultura, né, do lugar, Do né, grau de do grau de intimidade. intimidade, porque existem alguns lugares do país aqui que são que são 2 beijos, até outros 3 beijos, mas sempre quem vai dar o tom é a mulher. Se ela vai beijar essa pessoa, às vezes se ela tem intimidade, porque tem homens que já puxam a mulher, já dão 2 beijos, isso não é Pois é, nada mas e aí? E a elegante. mulher limitar isso? É deselegante? Braço aqui Não, firme. mas eu falo assim, a pessoa chegou aqui, eu acho uma pessoa inconveniente. Um homem Uhum, vem me cumprimentar, eu não acho que ele deveria, por exemplo, me dar um abraço ou um beijo. uhum. Como que eu posso me portar sem ser mal educada? Levantar elegantemente, sempre com o braço aqui. Isso. Porque esse é o cumprimento Limitá-lo. padrão. Uhum. Braço aqui. Se a pessoa insistir, continue com seu braço. Não sei se você viu uma cena do presidente de Portugal, ele foi entregar um troféu para uma moça e ele queria por tudo beijar essa moça e ela Eu acho não que eu vi. queria. E ela se manteve firme com o braço que ele ainda puxou, ficou uma cena muito desagradável, mas o limite é esse aqui, ó, seu braço aqui firme. Se você não quiser, mantenha seu braço firme. Outra pergunta que eu tenho, que eu acredito que as pessoas também têm, essa questão de chamar de senhor e senhora. Porque hoje é assim, ninguém quer ficar velho, gente. Às vezes você pensa assim, se eu chamar aquela pessoa de senhora, ela vai ficar chateada. E Uhum. às vezes, de repente, se eu não chamar, eu estou gerando uma intimidade que eu não tenho, né? Aham. E aí é uma situação que às vezes a gente fica sem saber como conduzir. No ambiente profissional, eu acho até natural, não é? Que Uhum. muitas vezes eu escuto muito dos pacientes no consultório. Eu falo, oi, como é que vai o senhor? Ah, não, o senhor está no céu, aquela coisa. Mas a gente sempre fala, olha, é uma questão Uhum. de formalidade, eu oriento as minhas funcionárias para Uhum. serem dessa maneira, até para a gente gerar uma limitação, né? Para a pessoa não achar que pode invadir o espaço do outro e Uhum. etc, né? Mas assim, e nos ambientes sociais, como que a gente pode conduzir esse tipo de situação? Na dúvida, sempre senhor e senhora. Tá? Se a pessoa não quiser, aí sim. Não, senhor está no céu, senhora está no céu. Geralmente dizem isso. Aí sim, você pode chamar pelo nome, do jeito você. Mas na dúvida, sempre senhor e senhora. É porque senhorita normalmente é quem não está Quem casada. não está casada. Senhora é quem está casada. Uhum. Agora, hoje em dia o povo não usa aliança também, como é que a gente vai saber, né? Até hoje, Eu falei, e aí, você é senhorita ou senhora, né? na dúvida é senhora. Se a pessoa não Ai, quiser, ai. aí ela vai dizer, Ela vai não, se pode organizar, me né? chamar de você. Ou mesmo você pode até perguntar, você, né, depois, Se tiver uma certa você gosta, intimidade, exatamente, você gostaria de, ser chamada de uma posso maneira, te né? chamar de você ou de senhora, né? Mas geralmente quando a pessoa não quer que chame, ela já fala logo, não, pode Não, me não, chamar de fica à você, vontade, né? fica à vontade. É verdade, é Né? verdade. Com relação a horários, né? Uhum, Eu sei que é de boa educação ser pontual, uhum, não é verdade? Agora,
um evento, eu devo chegar antes? Eu devo chegar na hora? Como é que funciona? Sempre, você nunca deve chegar muito antecipado. Não é legal chegar nem muito antes, nem muito depois. Existe um target aí de 15 minutos. Você pode Hum, chegar 15 minutos antes e se atrasar até 15 minutos. Até aí está dentro da elegância. A partir daí já passa a ser deselegante. Por que que você não deve chegar antecipado demais? Porque às vezes o anfitrião ainda está arrumando a casa. Você chega, a pessoa fica até sem graça, a pessoa não está bem arrumada ainda, não a se casa não organizou, se né? organizou, né, e chegar até 15 minutos depois, né, é aceitável dentro das regras de etiqueta. Muitas vezes, às vezes acontece, né, de a gente estar num evento, eu passo por isso, a gente estava até comentando que a gente vai em muitos eventos sociais, né, e tudo, que às vezes a gente está cansado e fala, ai meu Deus, eu vou embora um pouquinho mais cedo, né? Uhum. Como conduzir essa saída sem ser deselegante? E vai ser deselegante mesmo que eu precise sair mais cedo ou eu tenho que cumprir o horário? Como é que funcionaria isso aí? A tal da saída francesa que todo mundo gosta de fazer e que acha É, que é elegante, né. é, gente. A saída francesa não é nada elegante. Então, se você tem um outro compromisso que seja, você tem que sair, a coisa mais elegante que você tem que fazer é avisar a anfitriã. A hora que você chegou, já fala assim: eu não poderia deixar de vir te prestigiar ou deixar de vir te dar um abraço, no caso se for aniversário, mas eu precisarei sair um pouquinho mais cedo. Tá? Aí a pessoa já está sabendo. E quando você for, você vai e despede da anfitriã, tá? E as pessoas mais próximas que estiverem aí ali de você. Não precisa sair a francesa, isso daí não é nada Ah, elegante. isso é deselegante. Aliás, Aí, tá isso vendo? Isso aí eu não denota sabia. até uma falta de respeito com o anfitrião e com as outras pessoas, porque a anfitriã te convidou, de repente ela olha, te procura, cadê? Foi embora e nem disse nada. Uma falta de consideração e respeito. Então, legal avisar antes. Ah, que bom. E quando a gente não lembra o nome da pessoa? A Hum, pessoa te encontra na rua, gente, já aconteceu demais comigo, já deve ter acontecido com você também, imagina. muitas Aí vezes. a gente pensa assim, porque o tal do querida, Uhum. amiga, tem nada Uhum. mais deselegante, não é É verdade? verdade. O grau, a não ser que você tenha um grau de intimidade muito grande e tudo mais, eu falo muito que a gente tem que dosar muito essas palavras, né? E como que a gente faz uma situação dessa? Procura puxar um assunto que talvez te remeta a lembrar algo, mas se de tudo você não lembrar, não há nada de deselegante você perguntar: "Desculpa, eu esqueci seu nome". Não precisa nem dizer que você não lembra da pessoa: "Ah, desculpa, eu esqueci seu nome". Mesmo se você for apresentado por uma pessoa e nesse inteirinho você esquece o nome dela: "Ah, desculpa, esqueci seu nome". Então Não, não é não, deselegante. de forma alguma. É, porque, De por exemplo, forma acontece. por exemplo, eu que sou dentista, 25 anos de profissão, É. imagina a quantidade de pessoas, né? E assim, várias condições também, já dei aula, então é muita Uhum. coisa, né? Muita É. gente. Aí as pessoas faz aquela festa, e você fala, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Ai, é bem Acontece, complicado. sim. É, vou falar de uma coisa agora, vou contar uma história engraçada pra vocês, gente. Eu falei que ia contar, agora eu vou contar. Quando eu conheci Catita, foi assim, eu fui num evento de uma outra amiga nossa, que é a Andréia, foi o primeiro evento que eu fui dela e tudo, eh, e que é do Papo de Madame, outro grupo bem importante aqui de Goiânia, bem relevante, que faz um bom trabalho também. Terminou o evento e tudo, começou lá a palestra, foi muito interessante, inclusive. Como é que chama aquele espaço daquela menininha Novo linda? Dex, Novo eu acho ela da bonitinha demais, da Sabrina. Sabrina, gente, ô Aham. trenzinho bonitinho, parece uma bonequinha. É. E aí, a abençoada aqui foi almoçou umas 11 horas da manhã e não lanchou. Cheguei lá, gente, Nossa, Deus. querendo comer a grama de desespero. E aí tô eu lá, terminou a palestra, eu, gente, essa palestra não acaba para poder passar comida, pelo amor de Deus. E por acaso, eu vou entrar em que roda? Na roda de quem? De Kátia, gente. Aí a hora que o garçom passou, primeira coisa que eu falei: "Me dá uns 4, pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de fome". E como um, como o outro, falei assim: "Ó, a hora que você passar de volta, a primeira coisa que você faz é vir aqui em mim". E aí conversei, porque eu sou muito brincalhona, faço amizade muito fácil. A hora que a gente tá lá se apresentando, porque eu preferi comer primeiro, né, do que conversar muito, porque eu estava morta de fome.
O que que você faz e tal. A hora que ela falou que era professora de etiqueta, gente, eu quase engasguei. Mas não tinha o que fazer mais, já tinha dado a gafe. Eu falei para ela, vamos nos apresentar novamente? Mas essa história eu vou levar, né, para o túmulo, mas foi muito divertido. Mas é até para falar sobre essa questão de comer nos eventos, Uhum, não é? uhum, Porque tem várias formas, né? Você chega ou você é servido por um garçom, ou você tem uma mesa posta onde você pode se servir, uhum. né? Eh, primeiro, peso e medida. As pessoas devem comer um pouquinho antes em casa mesmo assim, quando come muito, tipo eu? Deve, né, para não chegar morrendo de fome nos eventos. Deve, porque a gente tem que comer pouco. Não, na verdade, Dani, não necessariamente comer pouco. Você pode comer o tanto que você quiser, desde que você não faça aquela montanha no seu prato. Prato de pedreiro, né, que as pessoas Pessoa falam. toda elegante, né, toda finda com aquele prato, né. Prato desarmônico, tudo Nossa senhora, misturado. pelo amor de Então, Deus. nós falamos sempre dessa questão de, na hora que você for fazer seu prato, você faça um prato harmônico, você coma aos poucos, você pode voltar Voltar a quantas repetir, né. vezes necessário no buffet, seja lá Isso não é deselegante. de forma alguma, você pode Não tem que voltar. mandar a amiga ir lá pegar de novo, né. Vamos passar Não, vergonha. você pode voltar. Até um aluno meu perguntou assim: "Mas se eu volto várias vezes, as pessoas também ficam me achando mal educada que eu estou avançando". Justamente. Opte por ser elegante. Volte quantas vezes for necessário, não há nada de deselegante nisso. Outra pergunta, às vezes acontece da pessoa que você citou do pratinho, não é? Hum. Pratinho existe uma facilidade, que você tá ali com um Uhum. talher e tal, mas e quando a pessoa vai servir um petisco, um salgadinho, e aí eu pego no salgado, eu levo o guardanapo para pegar, como é correto? Explica para as Famosos pessoas. canapés, né, que Isso. geralmente são servidos nos coquetéis, né. Sim, sim. A forma correta de você comer canapés, via de regra, os canapés são projetados para você comer de uma bocada só. Mas, se não for, você pode morder. Você pega em forma de pinça. O Com guardanapo a mão. com a mão, sempre com a mão. O guardanapo, ele vai ficar na sua mão esquerda, para que você limpe os dedos depois, se tiver alguma gordura, algum molho, algo assim. Mas veio com a bandeja, você pega em forma de pinça e come. E o guardanapo, ele é apenas para limpar os dedos e não para pegar diretamente o salgado ou o canapé, o que for, O que for, né? certo? Entendi, entendi. Porque hoje as pessoas. É muito complicado, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Às vezes ela vai lá com o guardanapo para pegar, Uhum. né? E tem que ser separado. Isso aí eu aprendi, inclusive, com uma amiga também, que é professora de etiqueta, que ela me ensinou. É. É, coloquei aqui. Então, assim, me ajuda a lembrar se eu esqueci de perguntar alguma coisa quando a gente fala de etiqueta em eventos. Eh, O que mais que ficou para trás aí? comer patês e Hum, geleias e aí? é algo também que acontece muito, né? As pessoas pegam o pão, pega a espátula, passa direto no pão. O correto é você, no seu pratinho, pegar uma porção, colocar aqui do lado e aqui, você sabe que pão a gente não corta. Pão é sagrado, você rasga. Então, rasgou o pão ali um pedacinho com as mãos, pão sempre com as mãos, pega o seu patê do seu prato, passa no pão, na sua porçãozinha ali, você vai fazer e come. Nunca passando, até por uma questão De higiênica, higiênica, né? É né? Você verdade. passa, meteu o pão, colocou na boca, passa de Pegou novo. de novo, é Isso, verdade. tá? Ah, entendi, entendi. Mais alguma coisa? O que mais em eventos sociais? Mesa, vamos falar numa mesa, num evento social, porque hoje é muito comum, né, as pessoas, os empresários, eles recrutarem, né, as pessoas levando para um almoço. Isso é bem comum hoje. E saber se portar à mesa é algo muito importante que, igual lá no século XVII, os empresários ficam de olho também nas pessoas Sim, que você vai sabem ser se portar à julgado, claro, mesa. claro. Pessoa que não sabe pegar corretamente num talher, pessoa que não sabe usar um guardanapo, né? Chegou lá na mesa, o que que eu faço? Tá? Principalmente se for um restaurante mais requintado, ali tá uma mesa posta, vários talheres, por onde que eu começo? O que que eu faço? É de fora para dentro, é de dentro para fora? Então,
Então, sempre de fora para dentro. Chegou numa mesa, tem guardanapo de tecido, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o guardanapo no seu colo, e aí tira o porta-guardanapo, coloca no seu colo, e aí a mesa sempre vai estar posta de acordo com o menu que será servido. E você começa a comer. Eh, Assuntos à mesa, assuntos polêmicos, jamais. A mesa é lugar de descontração, né? É lugar de afinidade, de afeto, de memórias afetivas. Então, aquelas pessoas, às vezes, com assuntos desagradáveis, assunto de doença, assunto de política, assuntos polêmicos de religião, isso não são assuntos para se trazer para a mesa. Não é? Mesa é lugar de alegria, né? Lugar falar de viagem, que é uma coisa melhor de falar de viagem, uma coisa gostosa. Então, sempre assuntos leves, não é? Entendi. E num ambiente social, isso é muito importante. É aquela pessoa desagradável, pessoa que também não te deixa falar, né? Pessoa que você vai conversar, parece um monólogo, só a pessoa fala. Então, você ter uma escuta ativa, porque não é todo mundo. O que você está rindo, Dani? Você saber ouvir, não é? Eu até aprendi que agora eu estou praticando Minha mãe não pode ver isso, contar não. até 3, né, para responder, porque via de regra, quando a pessoa está ali falando, você já está pensando na resposta que você vai dar e não presta atenção exatamente no que a pessoa está falando, né? Não tem uma escuta Não ativa. deglute, né? Exatamente. Então, essa questão é muito importante. Você saber ouvir, você trocar ideias, né? Pessoas não falam de pessoas, né? Falam de ideias, trocam ideias. Importante também você ter um bom repertório para Sim, conversar. sim, sim. Eu não necessariamente preciso ter viajado para Paris para falar sobre Paris. Não é? Ler um bom livro. Então, o repertório é muito importante. E não falar apenas de si mesmo. Você já conversou com aquela pessoa que só fala de si mesmo, só fala de si mesmo? Então, tudo isso são coisas que nós temos que ter esse cuidado. É verdade. Linguagem não verbal, também, outra coisa que conta muito nos ambientes sociais. Ah, isso é uma coisa muito interessante. Né? Seus gestos, suas caras e bocas, a forma como você se porta, como você se senta, como você se A levanta, postura, a né? postura. Eu Né? treinei, você falou aquele dia do livro, eu treinei lá em Isso, casa com então, ela. é um ótimo exercício, porque se você colocar um livro na sua cabeça, se você empinar o nariz, o livro cai. Se você abaixar a cabeça, o livro vai cair da mesma forma também. Então, de forma que você vai se manter com uma postura elegante, né? Ombros alinhados. Ah, uma coisa muito importante, a mesa. Uma pessoa elegante, ela tem que obedecer o seu campo, né? Ó, aqui, ó, não comer de asas abertas. O seu campo é esse aqui, ó. Então, sua postura à mesa, ó, punho sempre, antebraço às vezes, cotovelo Nunca. nunca e, ó, largado jamais. Então, essa postura nós temos que ter, né? Gestos bruscos, né? Porque às vezes a pessoa Tem gente que conversa fala gesticulando o gesticulando tempo todo, demais, né? parece que tem tentáculos e não mãos, né? Às vezes você está à mesa gesticulando demais, bate numa taça, quebra, e Verdade. pode acontecer. Claro que nós vamos cuidar para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Às vezes você nem está gesticulando, eu já vou aproveitar o gancho aqui para dizer que se acontecer alguma eventualidade à mesa, não precisa fazer alarde, porque todos nós somos propensos, né, A passar por a isso, né? passar por isso. Ai, sei lá, o caroço de azeitona voou, né? A polêmica do caroço de azeitonas, não sei como você não me perguntou isso, mas quebrou uma taça, derramou uma água, de forma discreta, não precisa, como se nada tivesse acontecido, porque às vezes a pessoa, Caroço né, de azeitona, a gente come? Como é que é? depende. Que é igual o piqui quando a gente vai comer o negócio É, ali, quer comer só em casa. o que vai à boca com o garfo, você tira com o garfo. Se você conseguir, se você tiver com o garfo, porque a etiqueta europeia, você come com o garfo na mão esquerda. Se você conseguir levar a azeitona no garfo, né, levar à boca, você tira com o garfo também. Mas você pode levar com a mão e você faz aqui, ó, Ah, e entendi, tira com a mão, tá? E entendi. coloca ali no seu pratinho. Então, essa questão de se acontecer alguma coisa, finja que nada aconteceu. Da mesma forma, é muito comum nós, mulheres,
levantarmos, Apavorarmos, né? não, e levantarmos e deixar o nosso guardanapo cair no chão. É verdade. Todas as vezes. Então, ali você não vai, se você estiver num restaurante, você não vai juntar esse guardanapo. Discretamente, eu já aproveito para dar a dica aqui, a verdade prática de como nós chamamos o garçom, nada de, né, nada. Então, discretamente, espere o garçom fazer um contato visual com você e você aí chame o garçom Socorro! dessa forma, para tudo. Se você É, quiser uma bebida, quiser algo, faça assim, ele vem. Sempre bom chamá-lo pelo pelo nome, nome, né? perguntar o nome do Eu garçom, também né? acho isso muito Muito importante. importante, olhar no olho, agradecer, porque, gente, isso tudo, né? Gentileza, né? Gentileza gera Gera gentileza. gentileza, atrai boas energias, bondade. Quem que, né? Quando a gente é gentil, educado, as pessoas só te emanam boas energias, não É é? verdade. Então, vamos praticar isso, vamos escolher, não é? É Escolher. verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a etiqueta ao receber as pessoas na sua casa. Uhum, Existem algumas dúvidas bem comuns, né? uhum, Antigamente, né? Eu acho que ainda acontece, né? A hum. pessoa vai na casa da outra e fala: Ah, vem cá, deixa eu te mostrar a casa. Já viu? Você já escutou isso? Já. Ah, vem cá, e vai mostrar o quarto, a sala. Eu falo, mas para que que a pessoa quer ver a casa dos outros, gente, né? Mas eu acho que é aquela curiosidade do interior, né, que tinha, Uhum. mas que ainda acontece, não acontece? Acontece. E o que que é o certo? É você, vamos supor, chego numa casa de alguém, a pessoa vai me convidar a ficar naquele espaço, e o correto é eu me restringir àquele espaço. Só se eu for convidada para um outro espaço, isso? Exatamente. Se a pessoa quer lhe mostrar a casa, evidentemente que você vai aceitar, né? Agora, se ela te limita ali naquele espaço, o correto é você ficar ali, né? Tem gente que é curiosa, né? Vai na casa dos outros, abre gaveta, Mas você foi entra. educada, Mal. então. Isso é falta de Isso é educação, falta de etiqueta. falta de etiqueta e deselegância total. Porque eu falo assim, a gente tem que saber, né? Ter bom senso, né? Bom Para não senso. invadir o espaço do outro, né? Exatamente. Outra coisa, quando chegar na casa de alguém, é sempre importante que você leve alguma coisa. Isso, leva sempre que você for. Se você não tem intimidade, claro que tem pessoas que você vai corriqueiramente na casa também, toda vez você não vai levar algo. Mas geralmente A primeira vez, né? quando você for a primeira vez e comer na casa de alguém, é muito elegante você levar um mimo, que seja um vinho, um buquê de flores, um chocolate. É uma forma subliminar de você dizer, olha, muito obrigada pelo convite. Então, nunca chegar de mão abanando se você vai a primeira vez na casa de alguém. É muito elegante. Tem aquela expressão que diz assim: vamos colocar a vassoura de trás da porta para ver se a visita vai embora. Não é verdade? Porque, assim, tem pessoas que fazem uma festa e, de repente, o convidado não vai embora, não. Você está querendo dormir e a pessoa está ali, né? Tem muita gente que fala assim: e aí, você já colocou a vassoura atrás da porta? Porque o fulano tá chegando. Você já escutou isso, não é Você me verdade? mandou no dia. É. Eu te mandei, falou, põe a vassoura na porta que esse povo não vai embora. Eu mesmo falei pra ela. Porque, assim, às vezes acontece que as pessoas, assim, julgam que tem uma intimidade, ou às vezes até tem, e não vai embora da casa da pessoa, né? O anfitrião tá lá cansado, doido pra dormir, doido pra descansar, e tá lá a pessoa que não vai embora, e vamos lá fazer churrasco mais uma vez, e vamos fazer isso de novo, e manda buscar isso. Tem que existir um limite, né? Porque o dono da casa não vai falar assim, olha, estamos fechando o estabelecimento, né? Não é igual Uhum, ao restaurante, né? A cozinha fechou. uhum. A residência não tem como fazer isso. Como é que a gente é elegante, não mostrando a vassoura? Dani, não tem jeito. Uma amiga minha recebeu um convite um dia desse, até que gerou uma polêmica. Eu até levei lá para minha mentoria para perguntar sobre. O convite era bem direto. A festa tem hora para começar e para terminar. Gente, mas eu achei As ótimo. crianças deixem, tipo assim, deixem em casa. Você merece um descanso. Se beber, vá de Uber. Não, assim, bem, mas sabe, super direto. E assim, quando a gente convida alguém, a primeira coisa que tem que haver é um tom acolhedor. Todas as opiniões lá das minhas colegas de Pareceram etiqueta. regras, né? Exatamente. Elas acharam que em que pese a vontade, né, do anfitrião valer, mas o convite ele não ficou acolhedor.
você me perguntou, isso é um adendo só, vou responder sua pergunta. Você me perguntou como é que faz para não ser deselegante querendo mandar as pessoas. Não tem jeito, você vai ter que suportar. Porque não tem como você mandar a pessoa embora, você começar Criar, juntar as a juntar mesas, as né? mesas, não Falar, ó, se fulano tem. tá com sono, E né? vai a dica para quem é convidado, né? Saber exatamente o limite, a hora de ir embora, né? Às vezes o anfitrião está cansado, está passando da hora, a pessoa bebe, e aí vem. Existe um limite de horas que você deve ficar num lugar que é elegante? Não, necessariamente, né? Via de regra, as festas duram 4 horas, né? 5 horas, mas vai depender do anfitrião. Não tem uma Não é uma regra. rave, Não gente. é, não é exatamente. Não tem uma regra. Ah, eu vou ficar 3 horas, eu vou ficar 4 horas. Não. A regra é você ter o bom senso, né? De ver que a festa está terminando e ir embora. É, Essa é a regra, é sim, ter o bom sim. senso, não é? Outra coisa também que eu gostaria de falar, assim, é que essa história hoje do despojamento, a gente está vivendo uma sociedade mais despojada, não existe muita frescura, as pessoas podem ir e vir da forma que quiserem, né? E aí já existe, às vezes, uma desvalorização do dress code. Concorda comigo? Concordo. É aquela pessoa que chega num casamento, você olha a pessoa, tá lá um de tênis, né? E o Uhum, outro de terno, né? uhum, uhum. Como que você aconselharia as pessoas que estão fazendo a festa, ou mesmo quem vai à festa, porque às vezes a pessoa não tem condição, né, de Uhum. repente colocar determinada roupa. Como que você vê esse tipo de situação? Na verdade, a forma como nós nos vestimos, nós estamos nos projetando para as pessoas. Você está falando no caso de o anfitrião, geralmente, quando é uma festa mais sofisticada, um casamento, eles colocam o dress code, né? Mas o importante é você saber como se portar em determinados lugares, porque se você é convidado para um casamento, a não ser que ele seja na praia, você vai, né, de chinelo, vai de bermuda, mas um casamento na cidade, você tem que observar que não cabe, às vezes, determinadas roupas. E até um É desrespeito, até né? um Uma desrespeito. desvalorização de quem está te Exatamente. convidando, Para a né? pessoa, né, se programou, né, investiu numa festa sofisticada. Inclusive, nós tivemos aula com o maestro, aí no meu Massa em Etiqueta, e ele estava comentando sobre a falta de respeito que as pessoas vão no teatro. Então, você tem que ter o bom senso de ver o lugar que você está frequentando e o tipo de roupa que você vai usar. Mas realmente eu concordo com você. Hoje as pessoas elas não estão nem aí para esse tipo de coisa. Mas Julgam isso uma e liberdade, não né? é, E não não é. é. Eu Isso acho é isso é um falta de desrespeito, falta elegância, de isso é elegância, falta de né? Eu etiqueta, também acho. isso é falta de respeito. Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade e que existem regras, tá? Não é porque eu sou assim, né? Eu vou ter a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É verdade. Não, você vive numa sociedade e isso você tem que compreender. Eu falo muito para as minhas funcionárias, às vezes, o seguinte, né? Elas vão trabalhar, às vezes, não faz uma maquiagem, não arruma uma unha, eu tenho que chamar atenção. Eu falo, quando você vai sair com seu namorado, você sai assim? Ah, não, doutora. Eu falei, uai, mas aqui é a mesma coisa. Você vai receber uma pessoa na sua casa, você vai receber ela de pijama? Né? Então Exatamente. você está valorizando, né, a Uhum, pessoa que você está se relacionando, né? com certeza. E eu acredito, não sei se você concorda comigo, que você sempre deve primar por estar muito bem arrumado, porque você está valorizando o lugar que você está indo, Com certeza. E o outro não é? também, né? A minha Sim, professora sim. sempre fala: desprevenido, sim, despreparado, jamais. Sempre você deve estar arrumado, nem que seja uma base simples no rosto, um batom, porque você nunca sabe se você vai encontrar com um cliente ali na esquina. Você pode, ai, mas eu só vou aqui na padaria rapidão. Mas e se ali você encontrar com Você encontra, inclusive. Encontra. Não, uma amiga minha me contando que ela foi na padaria, ela estava vestiu um vestido por cima do pijama, chegou lá, encontrou um cliente. Ela não sabia onde se enfiar. É desse Pensa, jeito. pensa, isso daí é muito E sério. você cria um estereótipo, querendo ou não. Esses dias atrás, eu tava, não vou longe, não falo por mim. A gente sempre dá uma arrumadinha, né, para ir trabalhar, e eu fui buscar uma coisa na clínica, eu não estava em atendimento, e eu estava sem maquiagem, você lembra, né, Simone?
Aí tô subindo a escada, uma paciente minha, doutora? É a senhora? Eu falei, Jesus amado, mas é feio desse tanto. Ela falou, não, é porque eu tô estranhando que a senhora tá sem maquiagem. Eu falei, não, é porque eu vim buscar só uma coisinha. Eu falei, nossa, Simone, pode ficar 5 minutos mais ou menos, né? Porque querendo ou não, você cria também um estereótipo, né? E você é cobrado por É isso, né? É cobrado. muito complicado. E os excessos? Os excessos também é falta de bom senso, Né? né? Porque às vezes a gente brinca, né? A minha mãe mesmo briga comigo, fala, ah, pessoa que gosta de aparecer, né? Ah, coisa arada dourada. Porque existe o estilo, Uhum. gosto e mau gosto. Exatamente. E assim, é de bom tom essa coisa minimalista? Ou você pode exercer o seu gosto? Como é que é? A gente sempre fala que etiqueta não é você usar uma máscara, é você ser você mesmo, né, na sua essência. Claro que você vai buscar a sua melhor versão. E aí volta aquela questão realmente do bom senso. Ah, o meu estilo é esse, mas tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você pode até exercer o seu estilo, sei lá, ali num ambiente descontraído, mas se você está num lugar, num ambiente profissional, num ambiente sofisticado, né, num ambiente que requer algo mais discreto, Isso, é, claro, né, verdade. então você vai ter que seguir. Eu volto a dizer, você vive numa sociedade, querendo ou não, você precisa É a sua cumprir. roupa de trabalho, É não é as a mesma roupa que você vai usar em casa, numa exatamente. praia. A pessoa tem Ex que ter esse bom É senso. usar o bom senso. Eu, assim, que me perdoem as feministas, viu, gente? Eu não sou muito a favor dessa realidade que a mulher usa o comprimento que quiser, né? É. Eu acho que isso conta muito da forma que você quer se apresentar para o mundo. Você está se projetando. Não tá? Sua roupa é um código. É um Então, código. todas as Como não, vezes né? que você for colocar uma roupa, você tem que se perguntar: o que eu estou querendo projetar? O que que eu estou querendo, qual é a imagem que eu estou O que que eu querendo estou buscando? passar com essa roupa? Aí se você vai com determinadas roupas e você não quer ser julgado ou analisado, complicado. Então, eu Exatamente. acho que não existe tanto vitimismo, né? Vocês me desculpem, É, mas eu penso assim. é polêmico. Não é? Meio Ex polêmica essa situação. Porque, querendo ou não, se você quer sensualizar, né? Se você tá ali querendo conquistar alguém, você vai usar determinadas roupas. Você não vai com uma roupa, às vezes, né? Ou que é a mesma roupa que você iria para entrevista de emprego, né? Exatamente, existe uma linha muito tênue entre o sensual, né, É. e E o vulgar, o vulgar, não é exatamente. verdade? Então você tem que ter esse bom senso na hora de se É, vestir, é né, verdade. de não Você já viu foto de currículo, muitas vezes? você Gente de Deus. Se você quer passar o dia rindo, você pega determinadas. Claro que eu não estou falando de pessoas qualificadas, tá, gente? É daquele povo que manda aquelas fotos assim. Você já viu? Que é metade dessa região que está do lado de fora. Você fala assim: Uhum, Senhor amado, para onde essa criatura está arrumando emprego? Para o consultório, eu falo para as minhas secretárias, às vezes eu quero uma pessoa para a loja, para a uhum, cafeteria, uhum. né? Falo, Senhor, ninguém preparou esse ser humano para nada na vida. Agora nós vamos falar, eu falei a etiqueta no trabalho. No trabalho, Vamos né? lá. Isso, vamos lá. Essa questão de como você deve se portar no trabalho com relação ao seu chefe, com relação aos seus colegas, essa questão hoje da internet também, não é? Na etiqueta. Porque a etiqueta associada às redes sociais também é uma questão bem séria, Bem né? sério. Porque gerou uma liberdade que não existe, porque querendo ou não, lá é uma vida igual aqui fora, não é? Sim, sim, sim. Né? Uhum, Como que uhum. você enxerga isso tudo? O seu comportamento na internet, ele tem que refletir o seu comportamento em outros lugares, né. Você está falando aí dos currículos, às vezes, que recebe daquela forma, o cara coloca lá: "Não, eu não bebo", né. E aí você vai hoje em dia é muito comum, né, eu acho que todas as empresas vão, a primeira coisa que elas fazem é ir na rede social Stalkear, é e verdade. observar, e de repente o cara coloca lá: "Não beba", só Tá lá você com uma taça chega na lá, tá mão. lá com uma então, você tem que ter muito cuidado com essa questão. Você não se você não quer também que saiba, não se exponha, não é? Mas o seu comportamento, ele deve refletir o mesmo,
não é? Aquilo que você é na sua vida pessoal, ele tem que refletir. Hoje, isso está até muito polêmico, né? Porque vida de internet, de Instagram é uma coisa e a realidade é outra, completamente diferente. E você está falando no ambiente de trabalho, não é? Então, eh, você se manter o mais discreto possível em relação a redes sociais. E o WhatsApp também, hoje em dia muitas pessoas É porque no trabalham. trabalho as pessoas misturam muito colega Aham. de trabalho com amigo, né? Uhum. E existe e tem que existir uma etiqueta de comportamento, de postura dentro do trabalho, não tem, Kátia? Com certeza, com certeza. Você vai tratar ali, porque poucos são os colegas de trabalho que viram amigos, não é? Com E certeza. querendo ou não, você está competindo o tempo todo. Não deveria ser assim, mas as pessoas competem. Desde que elas nascem, elas já estão competindo. Então, no ambiente de trabalho, a ética, ela tem, não só no ambiente de trabalho, Em todas, né? Em qualquer relação. em qualquer lugar, ela precisa prevalecer. Você ser o mais profissional possível, você ser uma pessoa colaborativa com seus colegas de trabalho, né? Ter a boa vontade de ajudar, né? Não criticar na forma. Principalmente você falou na questão dos líderes, dos chefes. Há uma grande diferença entre líder e chefe, né? Líder é aquele que realmente Que te incentiva, né? incentiva, né? Que Que orienta. orienta, não chamar atenção em público, né? Elogios se faz em público, chamar atenção no particular. Então, tudo isso precisa existir no ambiente de trabalho para que haja harmonia e respeito. Afinal, a maior parte do tempo se A gente passa lá. passa no ambiente de trabalho. É E se verdade. não existe um ambiente harmônico, meu Deus, se torna insustentável. A vida fica bem Fica complicada, né? bem difícil, fica bem Não complicada. fica Não produtivo, né? É fica, ruim para todo mundo, é ruim né? para todo mundo. Com relação às redes sociais, hoje é muito complicado, né? Porque todo mundo fala assim, quem não é visto não é lembrado. Até uma coisa que eu já passei por várias pessoas que me auxiliaram dentro desse processo. Uhum. Ah, tem que postar todo dia, tem que não sei o quê. A gente não vira meio arroz doce, não? Você não acha que isso é deselegante? E aí, me conta. Não, eu sei, a minha professora, Patrícia Junqueira, ela fala muito sobre isso. E eu sempre questiono. Eu também penso igual você, que é meio arroz doce mesmo, sabe? Mas, segundo o marketing, temos que E aparecer. não é um problema de etiqueta, assim, de Não é. regra, você não Não, está não, sendo não. Aparecida, né? Não, Como não, diz minha não. mãe, que de vez em quando é meu sobrenome, Daniela Aparecida, né, Mendonça? Desde que você tenha conteúdo relevante, não é? Conteúdo informativo, conteúdo que as pessoas gostem, que vai edificar a vida das pessoas, eu penso que não vira arroz doce, não. É necessário, Não é um problema, né? não é um Com problema. relação, por exemplo, curtidas, né? Uhum. Você acha, não é nem curtidas, não, perdão, marcar as pessoas no Instagram. É deselegante você marcar quem você não conhece? Olha, dentro das regras de etiqueta, nós não temos uma opinião formada sobre isso, tá? Eu acho que ali tem que prevalecer o bom senso. Se você, sei lá, conhece uma pessoa, acha que essa pessoa vai gostar de ser marcada, marque. Mas se de repente você nunca viu essa pessoa, você vai marcar. Para quê? Às É. vezes o que acontece é assim, eu gostaria de levar aquela informação para aquela pessoa, para que Uhum. ela conheça o meu trabalho. Uhum. Né? Então, às vezes, assim, eu pessoalmente eu fico na dúvida às vezes, né? Uhum. Nossa, eu acho essa pessoa interessante, eu queria que ela soubesse quem sou eu como profissional. Ah, Vou legal. mostrar um caso meu aqui, quem sabe ela se interessa, Uhum. né? Uhum. Então eu faço. Agora, tem gente que assim, toda foto marca a mesma pessoa, e você está Uhum. sendo, né? Que meio que Inconveniente. inconveniente, é. E a Inconveniente, né? regras, assim, nós nunca falamos sobre isso. Você acha que a gente deve responder todo comentário? Até por questão de engajamento, eu acho que sim. Por Deve uma sim, né? deve, né, por uma questão também de respeito, de atenção. Tá certo que É. você que tem quantos, cento e tantos mil seguidores, não é? Eu imagino que deve ser muito complicado responder um a um, mas pelo menos um emotionzinho, alguma coisa, eu acho que é de bom tom, né, para a pessoa ver que você. Infelizmente, essa etiqueta social peca muito nessa questão, igual você falou, da empatia, né? Às Uhum. vezes, muitas pessoas nos seguem, mas pouca gente nos aplaude, É verdade. né?
Isso é verdade. Não, não existe essa doação, esse desprendimento da maioria. Eu acho que isso é um ato realmente, né, de uma postura de uma pessoa que realmente tem etiqueta, né, que sabe se Uhum, portar, que uhum. é realmente valorizar o outro. Então, isso não acontece tanto, né? A gente luta por isso, né? Luta, é Faz a isso. nossa parte, perdão. Uhum, Mas me conta pra mim, assim, já estão ali pra mim, já com o dedinho ali, já. É um pouco uhum. difícil. Qual? Mas fica rindo, né? Fica rindo. Ah, desse jeito. Uhum. Qual o maior desafio seu, dentro da sua formação? Assim, o que você já enfrentou dentro da sua carreira que você considera o seu maior desafio? Meu maior desafio é desmistificar a etiqueta. É desestigmatizar a etiqueta. Foi justamente o que nós começamos a falar. É fazer com que as pessoas entendam que etiqueta não é frescura, que etiqueta não é para pessoas ricas, que etiqueta é para todos e, sobretudo, fazer a palavra etiqueta conectar com as pessoas, porque teoricamente etiqueta não conecta, sabe? Ela passa a impressão que exclui, né? Exatamente. E quando eu começo a falar, nós, né, começamos a falar da verdadeira essência da etiqueta, as pessoas começam a gostar. Quando a gente começa a deixar que as pessoas compreendam que etiqueta não é para te etiquetar, como realmente era lá naquela época, que ele colocava uma etiqueta nas pessoas. Ah, é, daí vem a Colocar palavra. Ah, é, que interessante. lá da origem francesa era etiquetar mesmo, ele etiquetava as pessoas. E hoje não, a etiqueta ela é do relacionamento humano, né, de tudo isso que nós já falamos, do acolhimento, da escolha, sabe, do respeito, da empatia. Esse é o nosso maior desafio. E é mais uma ferramenta que a pessoa tem, né? Uma Fora a ferramenta educação, é ela isso. saber se portar, né? Exatamente, porque a pessoa que conhece as regras e que escolhe, eu sempre coloco assim uma questão de escolha, porque é preferível você saber e não precisar, a precisar e não saber. Então é uma Viu, escolha gente? sua. É você que escolhe, né, se você quer ser elegante. Porque, igual eu falei, você pode saber as regras, mas elegante vai ser quem escolher ser. Pessoas que escolhem ter gestos delicados, ter gestos, sabe, mais empáticos, ter atitude mais Pensar no que está empática, fazendo, né? pensar no que está fazendo, não sair igual uma metralhadora ambulante, disparando para tudo que é lado, entende? Pensar Minha direitinho risada é antes de muito boa. Ai, ai. pensar, contar até 10 antes de Isso, responder. Então, é. é uma Responder antes de pensar não dá, né? bem Aí fala que o mundo impossivelmente. tem TDAH, não é não, né, gente? É falta Não, de etiqueta, vocês viram, falta né? de etiqueta. Ah, e o que você gostaria que dentro do universo da cultura da etiqueta, do que você aprendeu, Hum. mudasse? Às vezes uma coisa que é, às vezes, não vou falar que poderia mudar, que está muito retrógrada, que você acha que poderia se modernizar. Tem alguma coisa que você poderia falar, isso aqui podia ser adequado ou Eu não? acho que é o contrário, eu acho que alguns costumes deveriam voltar, sabe? As Hum. coisas que os pais nos ensinavam lá atrás poderiam voltar, algumas matérias da escola, né? Ordem moral e cívica. Nossa, é verdade, né? Lembra, Dani, que Lembro, tinha? extremamente importante. Então, não é nem modernizar, né, é voltar. Há essa necessidade de termos mais valores, né, de focarmos mais em Eu valores. achei a palavra aqui. Se existe alguma regra antiquada, na sua opinião. Não, não, não. Sabe por quê? Porque a regra antiquada era lá de Luís XIV. Agora nós sempre estamos trazendo para a regra do relacionamento humano, sabe? Não é regra mesmo, é escolha, é relacionamento. Não, não tem. Mas eu concordo plenamente quando você me falou sobre essa questão cultural do respeito, né? Uhum. Aquela história, né? Que o pai olhava pra gente e a gente baixava a cabeça, né? A Exatamente. gente só comia quando o pai sentava na mesa, né? Isso. Hoje os meninos não têm, infelizmente a coisa virou do avesso, né? Uhum. Professor era um segundo pai, né? Hoje eles estão quase apanhando na É escola, verdade, né? é Então a verdade. gente vê cada coisa muito triste que as pessoas julgam que é liberdade, né? Isso. E não é.
Então, antigamente existia tudo isso e as crianças eram bem mais educadas, né? Bem mais respeitosas. É E verdade. hoje, o que teoricamente é antiquado faz falta, É. está fazendo Ninguém falta. morreu por apanhar um pouquinho, levar uns Ninguém, tapas, verdade, não, né? não, A não, é Samoa, bem, lá em casa, corria solto de vez em quando, mas era é, pouco, eu apanhei pouco, gente. é. Dei pouco trabalho. Aham. Meu amor, foi um prazer te receber aqui, né? Eu acho assim, tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa. Eu quero depois que você me ajude, listar algumas coisinhas aqui pra gente colocar Uhum. nos cortes, Tá. porque eu sei que as pessoas assim ficam lá ansiosas lá no Instagram pra Uhum. poder, né, Uhum. pegar os melhores momentos e tudo. Uhum. E tem regras que realmente se aplicam à maioria, né? Uhum. Na verdade, se aplica, como você acabou de dizer, né? Uhum. E, gente, vai acontecer um segundo episódio com a Kátia para a gente falar sobre mesa posta. Aí, na hora, gente, pelo amor de Deus, arruma um caderno para vocês anotarem tudo, ou vai lá no celular, porque vai valer a pena registrar isso aí. Porque, olha, gente, pra você fazer um curso com ela, tem fila. Então, vocês, por favor, aproveitem a oportunidade. Eu vou só pegar a agenda dela, que é extremamente ocupada, para ver quando é que a gente consegue alinhar uma nova data. Meu amor, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Eu aprendi muita coisa. Você aprendeu, Simone? A Simone aprendeu A também, Simone tá né? sorrindo ali. É, a Simone fica rindo de mim o dia inteiro, faz parte. E a gente agradece muito, principalmente que a gente percebe que tudo está associado à gentileza, à humanidade, à solidariedade, Isso. né? Uhum. E você fala com muita doçura sobre isso tudo, né? Você, inclusive, não gera aquela sensação do professor de etiqueta que te restringe, te exclui, Uhum. Ai, que que te bom. afasta, né? Ao contrário, você acolhe, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Foi uma alegria. Obrigada, Dani. Nossa, eu me senti tão à vontade, você é adorável. Oh, obrigada, meu amor, obrigada. Realmente foi uma conversa muito agradável. Sinceramente, eu me senti muito à vontade aqui. Fico feliz em poder compartilhar com vocês sobre etiqueta. E eu fico tão feliz quando você me diz assim que eu transmito acolhimento. Sim, E é sobre isso. Etiqueta é sobre isso. É sobre acolhimento, sobre respeito, empatia, solidariedade, tudo isso que você falou. é, Não adianta você estar usando uma bolsa Louis Vuitton se você não cumprimenta o é. porteiro, sabe? Se você não sorri, se você é grosseira. Então, etiqueta vai muito além É de uma regras. postura, né? É uma postura. É uma postura educada, é uma postura gentil, elegante e o olhar para o outro, É pela verdade. perspectiva do outro. É, é verdade. Olha, gente, eu vou colocar as redes sociais dela, inclusive do grupo que ela lidera, né? Que ela é inspiração, inclusive, para Obrigada. vocês conhecerem o trabalho das meninas também, porque é um trabalho muito importante. Tem muita mulher de relevância lá dentro e que a gente faz, né? Eu me considero, eu sou parte do grupo, então estou falando, Mulheres né? que governam. Então a gente procura fazer uma união realmente feminina com um propósito, né? Que eu Hum. acho que é isso importante. Uhum. A gente come, bebe, fala besteira, mas sempre com propósito. Isso é importante, né, Dani? Gente, ó, beijo, Kátia. Obrigada, Beijo, pessoal. querida. Muito obrigada. Até a próxima vez.